hoje o tópico que eu vou estar falando é orgulho. De tantas coisas ruins que um coração amargurado pode conter, existe o orgulho. Orgulho é o sentimento exagerado de prazer e satisfação com o próprio valor, com a própria honra, daquilo que se faz, por algum título que conquistou. Sentimento de superioridade em relação ao seu próximo. Orgulho também é o excesso de amor próprio, ao ponto de virar egoísmo. A pessoa se ama tanto, que ela esquece de amar outras pessoas, ela esquece que as outras pessoas também são importantes. Acaba virando uma certa arrogância. O orgulho também é uma vaidade excessiva, exagerada. É uma atitude de supervalorizar as próprias qualidades. É aquela pessoa assim que onde chega ela é melhor. Chegou, ela arrasa, tudo aquilo que ela faz é melhor. Se ela vai apresentar um trabalho na faculdade, o dela é melhor. Tem sempre algo a mais do que das outras pessoas. Uma atitude de esconder as próprias fraquezas e as suas dificuldades. O orgulhoso não fala das suas desvantagens e não pede ajuda, justamente para não expor que ele está por baixo. Dificilmente o orgulhoso ele reconhece e admite as qualidades e mérito de outras pessoas. Geralmente não elogia ninguém. O orgulhoso ele raramente pede perdão. Ele pode até errar, mas chegar, voltar atrás, pedir perdão, dificilmente. O diabo, ele é o maior exemplo de orgulhoso que a Bíblia nos mostra, nos relata. Ele inspirou e inspira muitas pessoas a serem orgulhosos também. Nós vamos ver Daniel 4, do 29 ao 33, diz assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-se-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Rei Nabucodonosor, antes desse episódio, há 1 ano, ele teve um sonho do qual ele ficou muito perturbado, e ele pediu para que fosse interpretado. 1 ano se passou, e Nabucodonosor está ali, se vangloriando da grande conquista dele, da grande Babilônia, do quão máximo que ele foi ali para Babilônia, quão máximo ele era como rei. E diante disso, ele não reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu o próprio valor, ele excedeu, estava se honrando demais, então ele estava se admirando em exagero. Quando ele fala, olha, essa é a grande Babilônia que eu conquistei, que eu fiz. Antes dele acabar de falar, já veio uma voz para dizer a ele que seria ali humilhado, derrotado, até que ele reconhecesse que o Senhor é Deus, que o Senhor é magnífico e não ele. O bom resultado disso tudo, depois ele reconhece Deus é o magnífico, a ele toda a honra e toda a glória. Mas esse é um exemplo de alguém que o diabo inspirou a ser orgulhoso assim como ele. Romanos 12:16 diz assim: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa palavra aqui, condescendei. O que quer dizer condescender? Quer dizer consentir, ceder, renunciar à superioridade. O que o orgulhoso menos faz é ceder, consentir que o outro está certo, que o outro é melhor que ele, renunciar à superioridade dele. Ele é o máximo e acabou. Eu sou o tal, eu sou o bambambam. O que a palavra de Deus está dizendo aqui em Romanos 12:16? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei, ou seja, ceda. Renuncie à sua superioridade. Consinta que o outro é maior e superior a você. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Uma coisa é as pessoas olharem para nós e admirarem as nossas qualidades, nosso potencial, elogiarem, reconhecerem. E outra coisa é nós ficarmos nos gabando. Não podemos confundir o orgulho com o amor próprio. Nós devemos sim ter o amor próprio, reconhecer que temos qualidades, temos nosso valor sim. Agora, a ponto de ser um exagero, uma vaidade excessiva, isso a Bíblia condena. Somos seres inteligentes, somos pessoas especiais, temos sim as nossas habilidades, os nossos dons sim.
mas não ao ponto de achar que somos os maiorais do pedaço. Só nós fazemos as coisas. Eu sou tal, eu cheguei, a coisa aconteceu. Tava todo mundo afundando, a coisa não tava boa, mas eu cheguei, eu levantei tudo que tava caído. Lá no meu serviço, é tudo ruim, uma porcaria, mas eu cheguei, salvei o pedaço. Isso é a vaidade excessiva, o exagero de honrar a si mesmo, de valorizar a si mesmo. Amor próprio, sim. Orgulho não. A Bíblia condena o orgulho. Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra de Deus é muito clara em falar sobre essa questão do exagero, em se auto-valorizar, se auto-honrar, se auto-exaltar. Eu falei aqueles dois rapazes que chegaram diante de Deus. Oh Deus, eu sou o máximo porque eu dou o dízimo, nossa, eu faço isso, faço aquilo, o tal. E o outro não conseguia nem olhar para cima, não conseguia nem encarar Deus, de tanto que ele reconhecia os erros dele, os pecados, as falhas. Quem saiu ali mais justificado? Quem que saiu melhor diante de Deus? Obviamente, aquele que se humilhou. A palavra de Deus nos traz claramente exemplos sobre essa questão. Da mesma forma, nós podemos ver nos nossos dias, na nossa convivência com as pessoas, o quanto que isso acontece. Quem muito se exalta, o quanto que vai chegar um momento que essa pessoa vai cair e vai escorregar feio. A melhor coisa é nós não nos exaltarmos. Se nós tivermos que ser exaltados, que sejamos exaltados por Deus. Nós podemos ver claramente essa questão daquele que se auto-exalta. E pode ser em qualquer área. Pode ser numa empresa. Por um tempo, as pessoas podem até se achar o máximo. Olha, aqui não funciona se eu não fizer, se eu não acontecer. Mas vai passando o tempo, vão se levantando outras pessoas. Outras pessoas tão capacitadas quanto, ou até melhores. Mesmo porque a pessoa que se acha o máximo, nem sempre ela busca melhorar. Às vezes a pessoa está tão acomodada que ela é muito boa em alguma coisa, seja lá o que for, que ela não vai se dedicar, não vai se aperfeiçoar, não vai buscar de repente estudar mais, se atualizar, porque o mundo, com a tecnologia e com tantas outras facilidades, vai se atualizando todo dia. Hoje você lê uma coisa, amanhã de repente você já está obsoleto, porque você precisa ler mais, buscar mais. Sempre está surgindo novidades na ciência, na tecnologia. Então, se a pessoa se acha muito bom, nossa, eu sou o cara que eu sei fazer, eu domino tudo isso aqui. Ele acaba não vendo necessidade dele melhorar. Não, eu sou tão bom que eu não tenho que melhorar. Agora, o que eu digo é o seguinte, o único que não tem como melhorar é Deus. Deus já é perfeito, suficiente, desde sempre. Não há nada que possa melhorar em Deus. Agora, no ser humano, sim. Esse excesso de se achar o máximo só faz com que a pessoa se afunde e seja humilhada em algum momento da vida. Se não for humilhado indiretamente por alguém, será humilhado diretamente por Deus. Ou alguma situação na vida, algum, como se diz, perrengue, mas de alguma forma a pessoa será humilhada. Ezequiel 28, 15, 17 e 19. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. O 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aqui, o contexto dessa passagem está se referindo ao rei Tiro. Ele era muito bem sucedido na forma dele reinar. A forma dele administrar, a forma dele conduzir era muito satisfatória. Ele era excelente naquilo que ele fazia como rei. E o que acontece quando a pessoa é muito boa em alguma coisa? Ela corre o risco, um grande risco, de cair no tal orgulho, se achar melhor que todo mundo. E foi o que aconteceu, não foi diferente com o que aconteceu aqui com o rei Tiro. Se nós formos pegar Ezequiel 28, do 1 ao 10, existe uma profecia contra o rei Tiro. De tanto ele se exaltar, tanto ele se achar, tanto o orgulho tomar conta do coração do rei Tiro, Deus começou a levantar profetas para pará-lo com esse orgulho, confrontá-lo. Aqui em Ezequiel 28, do 1 ao 10, já está falando uma profecia contra ele. Nessas partes que foram lidas, está fazendo uma alusão, uma comparação a Satanás. O contexto dessa passagem é uma profecia contra o rei Tiro.
Porém, está se comparando também com a queda de Satanás, quando ele era um querumbi ungido, quando ele era formoso, perfeito nos caminhos dele, e ali o coração dele elevou-se, e ele quis ser maior que Deus. Lembra que o orgulhoso tem aquele excesso de sentimento de superioridade, aquela vaidade excessiva? Isso foi o que ocorreu no coração de Satanás. E da mesma forma, isso ocorreu no coração do rei Tiro. Essa alusão aqui entre o rei e Satanás está sendo falado do rei, sim, mas fazendo também um apontamento para o que aconteceu com Satanás no reino dos céus, diante do Senhor, quando ele elevou o coração, quando ele encheu-se de orgulho. Aqui no verso 2, Ezequiel 28, do 1 ao 10. No verso 2, diz assim: visto que elevaste o teu coração, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. O rei Tiro, ele possuía sabedoria, ele possuía riqueza, formosura, poder, ou seja, tudo aquilo que faz com que a pessoa se sinta honrada, superior. Tem um ditado que diz: quer conhecer a pessoa, dê um pouco de poder a ela. Quer conhecer a pessoa, dê um pouco de dinheiro. Começa a achar que ela é melhor que os outros. E vai dando. Agora você imagina, o rei Tiro tinha sabedoria, porque ele era muito bom no que ele fazia, na forma como ele administrava, como eu já citei, poder, riqueza e formosura. Esse pacote em uma pessoa só. Como não se achar? Como não encher o coração de orgulho? Só Deus para fazer o ser humano permanecer humilde diante de tantas coisas boas, de tantas qualidades. Poder, formosura, riqueza, sabedoria, nossa. E não foi o caso do rei Tiro. Ele não deu lugar para Deus ser trabalhado nessa humildade. Então o que acontece? Recebe uma profecia sobre isso, que ele elevou o coração, queria ser melhor que todo mundo, então ele era muito bom, rico, formoso, cheio de poder. A queda dele começou. Lembra que lemos agora há pouco? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E qual foi o motivo da queda? Unicamente orgulho. No verso 10 diz isso. Nós podemos ver uma atitude que trouxe assim uma grande ira a Deus. Como sabemos, o povo judeu é o povo escolhido por Deus. O que aconteceu foi que o rei Tiro, ele falou contra Jerusalém. Isso está em Ezequiel 26, o 2, falando com o profeta Ezequiel para falar com o rei Tiro. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. O que aconteceu aqui? Diante de uma derrota de Jerusalém, uma situação de dificuldade que Jerusalém estava passando, o rei se vangloriou e falou: bem feito, bem feito, você está quebrada. Ele quis se vangloriar em cima da desgraça dos outros, da desgraça alheia, no caso Jerusalém, o povo escolhido por Deus. Se isso já é errado, por exemplo, já é errado nós temos essa atitude. A pessoa está numa situação de dificuldade, uma fraqueza, no momento de derrota da vida dela, já é errado nós chegarmos para ela e falar: tá bem feito, agora eu que vou me dar bem nisso. Imagine falando isso contra o povo de Deus, contra os escolhidos de Deus. E foi o que o rei Tiro falou de Jerusalém. Ali foi onde acendeu a ira de Deus mesmo. Já estava te olhando, cidadão, já estava de longe te olhando, vendo seu orgulho, não me agradando. Agora falou do meu povo, falou bem feito para eles, falou que eles estão quebrados. Pois você vai ver agora, você mesmo, você que vai ficar quebrado em tudo. Aí é onde Deus fala que muitas nações viriam contra, ali seria a queda dele. De que adiantou o rei Tiro ter riqueza, formosura, poder, sabedoria? De que adiantou ele ter tudo isso, mas não estar rendido a Deus? E quando a pessoa tem tudo isso e está rendido a Deus, ela dá espaço para a presença de Deus, para que o coração dela não se encha de orgulho. Mas não foi o que aconteceu com o rei Tiro. O que adiantou todas essas coisas boas, digamos assim? Quem não quer ter beleza, dinheiro, poder? Todos queremos. Mas o rei Tiro não deu lugar a Deus diante de todo esse sucesso que ele estava tendo. E o que ocorreu? Deus ficou irado com ele. Deus não gostou de nada disso. E foi onde começou a queda dele. Entra onde nós lemos ali Ezequiel 28, que ele elevou o coração, que ele se achou melhor que os outros, e foi onde iniciou a queda dele. E ali é que se faz uma alusão entre Satanás e ele, porque da mesma forma que Satanás elevou o coração, querendo ser maior que Deus, só porque ele era o sinete da perfeição. O que quer dizer sinete da perfeição? Quer dizer que Deus usou Lúcifer como modelo para criar os outros anjos. Ele foi, digamos assim, a forma, o modelo. Então imagine a perfeição que era Lúcifer. Só que isso fez com que o coração dele elevasse.
Se Lúcifer conseguiu convencer uma terça parte do céu a se rebelar igual ele contra Deus, e depois de Lúcifer, né, virou Satanás, o que Satanás não é capaz de fazer para nos convencer de sairmos da presença de Deus? Os anjos que estavam lá no céu, essa terça parte, eles contemplavam a glória de Deus, contemplavam todo o mover de Deus lá no céu. Se Lúcifer, naquele momento Lúcifer, conseguiu convencer essa terça parte a se levantar contra Deus, e foi onde ele caiu, e essa terça parte também caiu juntamente com ele, imagine o que Satanás não é capaz de fazer com a nossa vida diante disso. Quando nós começamos a ter uma conquista, quando nós começamos a ter um crescimento, um avanço, seja lá na área que for, de repente uma promoção no serviço, as condições financeiras melhoram, o ministério, a pessoa recebe um título na igreja, o que não pode acontecer nesse coração? O que Satanás não pode começar a colocar nesse coração em relação às conquistas, às grandezas, aos dons? O que ele é capaz, se ele conseguir convencer os anjos lá do céu? Então é onde nós devemos ficar muito atentos. Devemos entender que o orgulho é uma amargura do coração. Tudo aquilo que está no nosso coração e não agrada a Deus, não agrada ao Espírito Santo de Deus, se torna uma amargura. Tanto o rei Tiro como Lúcifer, os dois tiveram o mesmo motivo da queda, o orgulho. Se nós formos fazer um paralelo entre o rei Tiro e Satanás, foi tudo isso que aconteceu. Ainda falando assim um pouco sobre Satanás, Isaías 14, de 12 ao 17. Aqui a mesma questão. Está se falando da queda da Babilônia. Mas em algum momento, que também foi por um motivo de orgulho, da mesma forma que em Ezequiel 28, que em Isaías agora, se faz uma alusão a Satanás também, nessa passagem aqui. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado. Aqui no momento, Deus está explicando a situação. O porquê Lúcifer estava tendo a queda. Porque ele elevou o coração, tudo isso que nasceu no coração dele. E agora aqui, no 15, já Deus dando a sentença para Lúcifer da queda dele. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que põe o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixarei ir para casa? Falando assim de Satanás, quando as pessoas verem a real situação dele, é isso que vão falar: é você que espantava as pessoas, assim, com certo desprezo. Mas aqui falando no contexto de Babilônia, mas também fazendo uma alusão a Satanás. Entrando um pouquinho na história do rei da cidade de Tiro, nessa cidade continha um porto. Isso era um fator muito importante para fazer dela um lugar próspero, um sinal de crescimento econômico. Isso devido às negociações entre os mercadores, porque eles negociavam a mercadoria, e os comerciantes também, porque eles possuíam comércio. Os moradores de Tiro, eles consideravam o melhor exemplo de mercadores marítimos do mundo naquela época. Em resumo, a cidade de Tiro estava em alta, crescendo economicamente, prosperando financeiramente, era um dos principais centros comerciais da região. Isso tudo comandado pelo rei da cidade. Os estudiosos dizem que ele era um rei extraordinário em termos de administrar, planejar, negociar. Ele liderava tudo com muita inteligência e sabedoria. O governo dele era o ideal para o crescimento de qualquer cidade. Isso tudo fez crescer também o ego do rei de Tiro. Juntamente com todas essas qualidades do reino dele, essa forma como o rei da cidade de Tiro administrava era um modelo, era um exemplo para outras cidades da época. Então ele estava em alta. O rei da cidade estava em alta. Por isso que, junto com todo esse crescimento, com toda essa situação, o ego dele foi crescendo também. E é onde veio a queda. Eu tenho algumas observações para fazer a respeito do orgulho. O orgulho, ele é snob, é de dura cerviz. Cerviz é essa parte de trás do pescoço. Quando a Bíblia fala que Deus não se agrada do homem de dura cerviz, quer dizer aquela pessoa assim, nariz empinado, snob. Sabe quando a pessoa se sente superior, ela não consegue abaixar essa parte do pescoço e só olhando para cima, esnobando com o nariz empinado?
O orgulhoso, ele é snob, ele tem dura serviço. Por que dura serviço? Porque não se dobra, não se rende, não se curva. Por isso, dura serviço. O orgulhoso é snob e tem dura serviço. O orgulhoso, ele gosta de se colocar acima das pessoas. Sempre ele é o melhor. Sempre ele está numa situação de vantagem em relação aos demais. E falando assim sobre esnobar. A pessoa esnobar alguém que está na mesma altura que ela, em termos de status, financeiramente, em termos intelectuais, a pessoa esnobar pessoas da mesma qualificação que ela, até que vai. É imaturo, é infantil, é ridículo, mas até que se aceita. Agora, uma pessoa esnobar aquele que não tem, que está numa situação de fraqueza, dificuldade, aquele que está passando por um aperto financeiro, numa situação que está desempregado, não teve condições de estudar, não tem o mesmo nível intelectual que ele, torna-se algo perverso, maldoso. Uma coisa é orgulhoso esnobar alguém que está na mesma altura que ele. Outra coisa é orgulhoso esnobar aquele que passa dificuldade. Ali ele está sendo perverso, ali ele está sendo maligno. O dinheiro, os bens materiais, os títulos, todas as conquistas que a pessoa vai tendo no decorrer da vida, o poder que ela vai adquirindo, isso tudo só vai revelando quem ela realmente é. Uma coisa é a pessoa não ter dinheiro pra nada, outra coisa ela começa a ter dinheiro. Essa pessoa começou a ficar metida. Não, a questão não é que ela começou a ser metida, a questão é que ela já tinha esse orgulho no coração, já tinha essa arrogância, e o dinheiro, o poder, as conquistas fizeram com que o coração dela fosse revelado. Ou seja, esse caráter, essa amargura de arrogância, de orgulho no coração, estava ali o tempo todo. Mas, diante de uma situação, se manifestou, se revelou. A pessoa não tem um título, não tem um poder, não tem um certo status. A partir do momento que ela começa a ter em mãos todas essas coisas, esses benefícios, ali ela vai se revelar se ela realmente é humilde, se ela realmente é humana, pensa no próximo, se ela realmente entende que ela não é melhor que os outros porque tem, porque conquistou. Ali sim vai revelar quem realmente a pessoa é. Uma última observação que eu gostaria de fazer. O orgulhoso, ele não sofre de amargura no momento que ele está no topo, no momento que ele está bem, na fita, em alta, numa situação de vantagem. Não, nesse momento ele não está sofrendo de amargura. Pelo contrário, ele está desfrutando das suas excelências, das suas conquistas, das suas habilidades, do seu poder, de tudo mais que ele foi alcançado. Agora, e aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. E parando nessa parte, dizendo assim que a amargura do orgulhoso não é no momento que ele está no topo, que está lá se exaltando, que achando o máximo. Não, não é nesse momento. Nesse momento ele está desfrutando só de alegria, de prazer, de tudo que a vida tem de bom para proporcionar a ele. Nesse momento está tudo bem. A amargura começa a acontecer na queda, no abatimento de Deus na vida dessa pessoa. Quando Deus olha, não se agrada de tanto orgulho e começa a colocar as mãos para bater o orgulhoso. Aí sim começa a amargura. Aí sim começa a humilhação. Eu encerro esse tópico no sentido de você e eu refletirmos na nossa vida como tem estado o nosso coração diante de tudo isso, como que está esses sentimentos no nosso coração. Ele está exagerado? Nós estamos tendo um exagero de satisfação com a gente mesmo? Nossa, eu sou o máximo, eu sou melhor que todo mundo. No momento que nós conquistamos algo que outro não conquistou. É nesse momento que você e eu devemos ficar muito atentos, porque é onde Satanás vem para querer nos contaminar com o orgulho que ele teve também, do qual o fez cair da presença de Deus. Da mesma forma que Satanás inspirou o rei Nabucodonosor a se achar o máximo, porque construiu a grande Babilônia, que desenvolveu, da mesma forma que Satanás fez com que o rei elevasse o coração, da forma maravilhosa que ele administrava a cidade de Tiro, da mesma forma que ele encheu o coração de tantas outras pessoas, tantos outros personagens, da mesma forma ele irá querer também encher o nosso coração, elevar o nosso coração, diante de uma conquista, de algum poder, de algum ganho, de alguma vantagem, de algum dom, até mesmo na igreja. Tem pessoas que se sentem o máximo porque tem um dom, porque tem uma habilidade, porque pregam, porque cantam, porque dão aula. Isso também é uma forma de Satanás encher o coração, fazer com que seja elevado isso. Você e eu devemos vigiar muito para não cairmos. Porque, como diz Provérbios, a arrogância precede a queda. O que isso quer dizer? É que antes da pessoa cair, porque ela foi arrogante em algum ponto, topo de alguma situação, muito bem, mas o coração elevou-se, encheu-se de orgulho e de arrogância. Antes
da queda, encher o coração de orgulho, de arrogância, pode ter certeza que em algum momento o ser humano vai cair diante disso. Eu encerro esse tópico aqui e aguardo você no próximo vídeo e nós iremos falar de outra amargura que pode conter no coração. Compartilhe esse vídeo, curta, que você se inscreva e que você comente. Leia a descrição que tem informações importantes ali também. Muito obrigada, tchau, tchau, até a próxima.